Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos, amém. É com muita alegria, com muita gratidão que estamos mais uma quarta-feira com o programa Yeshua, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém. E com o apoio da Central de Comunicação Audiovisual Christian Space, que tem apoiado, né, nosso pastor Zezinho tem apoiado o programa Yeshua, e o nosso principal apoiador, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Desde já quero agradecer pela companhia de cada um de vocês que estão na live, aos que ainda vão chegar. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, amém. E você que entrou pelo link e não segue a Christian Space, já convido você a seguir a Christian Space, e convido você também que está assistindo a nossa live, no programa de hoje, a compartilhar o programa com todos os seus amigos das redes sociais, do WhatsApp, do seu Facebook, do Instagram, onde você tiver redes sociais, eu convido a você, junto conosco, a fazer o ID do Senhor Jesus, né? A partir do momento que você compartilha o programa de hoje, você está fazendo o ID do Senhor Jesus, você está levando a palavra de Deus, amém? Então, já estamos aqui com o nosso convidado, o nosso irmão Railson Santiago, que também é capelão,
Para honra e glória do Senhor Jesus. Boa noite, capelão Railson, né? Seja bem-vindo, é uma honra ter você conosco, né? Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui, ministrando a palavra de Deus. E também a nossa apresentadora missionária, Ivana, também. Boa noite, Ivana, né? Amém. Então, sem perca de tempo, né? Quero também dar a palavra para a missionária Ivana, amém. Amém. Eu quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo, ouvindo pelo Facebook aí, pelas nossas redes sociais. Quero dar uma boa noite, primeiramente, ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agradecer a Ele, primeiramente, por tudo, pela vida, pela saúde, porque se nós estamos aqui hoje, mais uma vez nessa quarta-feira, é porque Ele nos deu mais uma oportunidade de estarmos vivos, né? De estarmos aqui para levar um pouquinho da palavra do Senhor nos quatro cantos dessa terra, né? Quero dar uma boa noite ao pastor Zezinho, à missionária, ao capelão que está aqui nessa noite, né? E toda a nossa família que se encontra aí nos assistindo também, a nossa família Lima, né? Família Souza, também que se encontra aí na live, nos apoiando, né? Nos assistindo, aos nossos amigos também, né? Meus amigos, pastores, amigos da faculdade, amigos do trabalho, né, Fabiane, missionário Fabiane. Então, quero que vocês, nessa noite, abram seu coração, assim como nós aqui também abrimos todas as quarta-feiras, né? Para ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. E que você possa nessa noite ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de vocês que se encontra aí nessa noite. Que o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem muito para falar nos nossos corações nessa noite. E que o Senhor possa ir de encontro à necessidade de cada um. Amém? Quero desejar também uma boa noite a todos aqueles que se encontram no Rio de Janeiro, São Paulo, Moçambique, Fortaleza, né? A todos os nossos também amigos município, né? Urucará, Coari, Tefé, todos aqueles que se encontram aí nos assistindo aí pela essa live, né? Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês nessa noite, amém? Nosso capelão Railson, sua saudação aí, capelão Railson. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, né? Os irmãos aqui da bancada, os que estão em casa, os ouvintes. Mandar um abraço em especial aí para nossa igreja, que alguns dos irmãos também estão aí nos assistindo. Ali no Grande Vitória, na Zona Leste. A igreja Jardim do Paraíso de Deus também está ligada aí, assistindo aí os irmãos, né? É mais um pouco também para a audiência. E além de tudo, o mais importante, né, irmãos, que é o nosso Senhor Jesus. Ele tem que ser ministrado, tem que ser levado até os confins da terra. O nome do Senhor tem que ser levado, tem que ser grande, tem que ser magnificado por todos nós. Então, que Deus abençoe a vida de todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui com os irmãos pela primeira vez. Eu creio que essa não será apenas a primeira, mas que Deus ainda vai continuar abençoando a vida de todos. E é isso. Estou feliz, estou alegre por estar aqui. Que nessa noite Deus tenha uma palavra abençoada vinda do trono para você. Glória a Deus, aleluia. Amém. Então, antes do pastor Zezinho colocar o nosso louvor nessa adoração, eu quero ler um pequeno versículo que se encontra no Salmo 147, que fala assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, e cantar louvores ao nosso Deus, porque suave e decoroso é o louvor. Amém? Então você está falando que louvai o Senhor, amém? Porque é bom cantar louvores. E realmente é muito, é algo sobrenatural quando a gente está adorando ao Senhor. Eu não sei você que tá assistindo essa live, mas toda vez que eu vou adorar o Senhor, eu posso estar um pouco abatida, né? Cabisbaixa, cansada, mas quando coloco o louvor lá em casa, passa sem aquela tristeza, aquele cansaço, né? Porque o louvor ele é algo sobrenatural, né? Quebra cadeias. Então eu coloco o louvor lá em casa e eu já começo a dançar para o Senhor Jesus. Amém? Eu mesmo faço as minhas coreografias. Quando estou na minha casa adorando o Senhor, eu mesmo faço minhas coreografias para o Senhor. Eu mesmo danço para o Senhor. Amém? Porque é tão maravilhoso como ele está falando. Louvar o Senhor, né? Todo que tem fôlego, que louve ao Senhor. Então, todo que tiver fôlego, que louve ao Senhor. Né? Às vezes as pessoas, né, capelão Railson, elas se limitam muito. Porque às vezes elas vão querer, tipo assim,
não escutam louvor porque se encontra em pecado, né? Não se sente capaz. Mas o que eu quero dizer para você, que a palavra você fala que louvai ao Senhor todos que têm fôlego, né? Então, ele está falando que todos que têm fôlego, somos nós, somos ser humano, até os animais também louvam o Senhor também. Então, não importa a sua condição, não importa onde você está, do jeito que você está, louve o Senhor, meu amado, porque a sua adoração, ela vai chegar, né, ao ouvido do Senhor, ela vai chegar nos céus, a sua adoração, porque a adoração, o louvor é uma oração, que às vezes a gente quer orar para o Senhor e a gente não sabe, a palavra falou que a gente não sabe orar, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, quando você não tem palavras para falar com Deus, através do louvor, né? Aí o louvor, ali você o louvor ali tá cantando ali, e você fala assim, meu Deus, era isso que eu queria falar com o Senhor, né? Era isso que eu queria expressar, era isso que eu queria pedir. Então, através do louvor, ele é algo sobrenatural. Amém? E quando você termina de louvar o Senhor, você já sai, você, como diz, eu vejo sempre no Instagram, né? Do pessoal posta, né? Quando vai orar é um gatinho, né? Quando sai, já é um leão, né? Então é assim mesmo quando nós oramos, quando adoramos o Senhor, nós entramos igual aqueles gatinhos bem pequenininhos, mas quando nós saímos do nosso quarto, da nossa adoração, do nosso louvor, nós saímos como um leão, amém? Então, vamos adorar o Senhor, convidar você que está aí, né, prostrada, e se você não tiver aí acamada, né, convidar você a juntos a louvar ao Senhor essa noite, amém? Pastor Zezinho vai colocar o louvor, já tá Pastor Zezinho aí, já não. Então, convidar você, meus amados, a adorarmos ao Senhor essa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia.
é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Vamos dar uma palma Deus. pro Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor Jesus, aleluia. O plano perfeito, aleluia, que veio para nos salvar, nos libertar dos nossos pecados. Amém. Só Ele mesmo para salvar a humanidade. Amém. Glória a Deus. Vamos ler alguns comentários.
A missionária Ivana vai ler uns comentários. Amém. Quem se encontra aqui na live essa noite é a Fanny Lima, minha prima, irmã da missionária Fabiane. Boa noite, Fanny. Seja bem-vinda, viu? A Socorro Lima, nossa tia, ela diz: a paz do Senhor Jesus, família, paz do Senhor, tia, que Deus abençoe a senhora, seja bem-vinda. Sebastião Menezes diz: boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Sebastião Menezes, né? Capelão Sebastião. É. Ana Cris Santos: boa noite, Ana Cris, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus, ela fala. Lá de Curitiba, tá? Lá de Curitiba. Um abraço aí pro povo de Curitiba, tá? Alcirene Freitas diz: a paz do Senhor. A sua sogra é? Seja bem-vinda, dona Alcirene. Eita, a paz do Senhor glória. Jesus, pastor Railson Santiago, ela fala. Amém. Irmã Iraci Coelho, seja bem-vinda, nossa amiga irmã Iraci Coelho aí. Ela diz: boa noite, missionária, como vai, minha querida? Que Deus abençoe. Deus abençoe sua vida também, Iraci. Adriane Belém diz: a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Adriane, seja bem-vinda. Boa noite, missionária Ivana, minha querida amiga. Deus abençoe sua vida. Boa noite, Iraci. Deus abençoe também grandemente a sua vida, viu? A Fabi Souza. Ana Cris Santo diz: eita Deus, vai ser fogo e glória hoje. Homens e mulheres de Deus, saudade de vocês aqui de Curitiba ligadinha. Seja bem-vinda, Ana Cris. Deus abençoe grandemente sua vida, viu? Marcília Lima diz: boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, missionária. Deus abençoe vocês. É a minha prima, mãe da missionária Fabiane. Maílson Santiago diz: ligadinho aqui da cidade de Tapauá. Glória a Deus. Maílson, seja bem-vindo. Um abraço a todo o povo de Tapauá aí, viu? Glória a Deus é forte. Maria Lopes diz: a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, Maria Lopes. Maílson Santiago é forte. Bruno Pereira fala: shalom, graça e paz. Seja bem-vindo, Bruno Pereira. Muito bom, Fanny. Davi Tavares diz: boa noite, mulher de Deus. Boa noite, Davi, seja bem-vindo. Somente. Só que aparece. Amém. Glória. Só? Somente. É por causa que daqui a pouco aparecendo mais comentário, né? Bruno Pereira, shalom, a graça, a paz, mulher de Deus, né? Um abraço a todos, né? Maílson Santiago, o Maílson Santiago tá lá na cidade de Tapauá. Um grande abraço, né? Um grande abraço para a pastora. Como é o nome da pastora, da sogra? Alcirene, né? A pastora Alcirene, grande abraço. Pastora Alcirene, que sempre me recebeu, né? Quando eu ia ministrar na igreja dela, né? Assim, ela e o pastor sempre me receberam muito bem, né? Um grande abraço. A Ana também tá pedindo um abraço para a igreja. Deixa eu ver. Aqui não aparece sumiu aqui o comentário da Ana, mas ela tá pedindo um grande abraço para a igreja Fôlego de Vida. Daqui a pouco eu procuro o comentário de novo. A Deusa Macedo colocou: boa noite, mulheres de Deus. Missionária Fabiane, missionária Ivana, Deus abençoe grandemente vocês. Boa noite, pastora Deusa, que está lá em Presidente Figueiredo. Deus Glória a Deus. Ela e esposo, o pastor Davi Tavares, né? Pastor Davi. Que estão lá no Presidente Figueiredo. Amém. Qualquer dia desse a gente chega lá, Presidente Figueiredo, né? Já chegamos. Já chegamos, mas a pastora Deusa, nos aguarde, hein? Aquele banquete. Amém, glória a Deus. Daqui a pouco a gente lê mais comentários, amém? Sem perca de tempo, né? Deixa eu ver que horas tem. Já são 10h40. Meu Deus, passa rápido, né? Então, sem perca de tempo, bora pra palavra, né? Nosso capelão Railson Santiago, né? Nosso irmão em Cristo Jesus. Nós já congregamos junto, né, irmão? Congregamos junto, né? Um grande homem de Deus. Amém? Que tem dado frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. A palavra está com você, né? O pão da vida, o alimento diário, né? Glória a Deus. Amém. Meus queridos irmãos, mais uma vez, meus queridos irmãos, querendo aqui agradecer a vida da irmã Fabiana também, né? Me fez esse convite abençoado aí. Como ela já citou, a gente já congregamos junto aí em uma denominação. E hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor, unidos para ministrar a palavra de Deus, para glorificar o nome do Senhor. E sem perca de tempo, quero trazer uma palavra aqui
no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35, que fala sobre o cego de Jericó. É algo maravilhoso ler estes versículos, mas vamos ler a partir do versículo 35 do capítulo 18 de Lucas. Fala bem assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando-lhe a ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. A todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Meu irmão, essa palavra é uma palavra muito poderosa e maravilhosa. A gente ouviu aqui um louvor que fala sobre resgate, né? Eu tinha já uma palavra preparada, mas o Senhor me tocou aqui a respeito disso, irmãos, sobre o resgate. Por que não falarmos de resgate, né? Tanta gente no Amazonas, no Brasil e no mundo aí precisando de resgate. Que resgate é esse? O resgate da salvação. Muita gente aí precisando na cadeia, nos presídios, nos hospitais, em um leito de uma enfermidade, precisando de um resgate espiritual para a sua vida. O apóstolo Paulo já cita que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, aleluia, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes denominadores do mal. Então, nós sabemos que esse resgate, o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio a essa terra trazer esse resgate para a nossa vida. E nós, como servos de Deus e ministradores da sua palavra, temos a plena convicção de que ele também tem um resgate para a sua vida, tem algo maravilhoso para fazer através da sua vida. Eu não sei de onde você me assiste, qual local, não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas eu quero dizer algo para você nessa noite, nesse momento onde muitos se encontram já cansados, né, do trabalho, da labuta do dia a dia. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida que fala sobre o resgate da salvação. A Bíblia diz que havia um cego mendigando há muitos e muitos anos à beira de um caminho, precisando de algo. Talvez muitas pessoas teriam passado por ali. Ele clamou, pediu ajuda, pediu misericórdia e ninguém atentou para ele. Mas um homem que passava por ali e que trazia consigo cura, milagre, libertação e salvação, quando aquele cego ouviu que uma grande multidão estava em alvoroço ao seu redor, ele sentiu a presença do Espírito Santo. Por mais difícil que seja, irmãos, uma pessoa esteja cega à beira do caminho, mendigando, sem ter nada na vida, ela é capaz de sentir a presença do nosso Deus. Ela é capaz de sentir a presença desse Jesus. Por quê? Porque ele vem para transformar, e onde ele chega, algo maravilhoso acontece. Onde Jesus chega, algo acontece. Então, não sei o que você está passando na sua vida. Se você tem algo no seu coração que está te aprisionando no mundo espiritual, eu não sei se você está passando por um momento de depressão, mas Jesus é o resgate para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Ele é o resgate para a nossa vida. E é interessante que ele fala a respeito de que esse cego estava clamando, e ele mesmo testifica ao Senhor dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o que nós precisamos fazer muitas vezes na nossa vida, é reconhecer o Senhor como Filho de Deus, é reconhecer que só Ele tem o poder para operar em nossa vida. E a Bíblia fala sobre resgate. Resgate significa o preço pago para obter a liberdade de alguém. Na obra redentora de Cristo, a sua morte é o preço pago para libertar os homens e mulheres do domínio do pecado. Jesus veio para este mundo, na verdade, o único servo que sofreria e morreria por nossa redenção,
como Isaías predisse com clareza no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 12, que fala que pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo. Porquanto derramou a sua alma até a morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E pelos transgressores intercedeu. Então você que está aí dizendo que não é ninguém, que não vale nada, que ninguém olha para ti, que todo mundo te despreza, ei querido, alguém morreu na cruz do Calvário por causa de mim e de você. Às vezes a gente se entra dentro do nosso próprio eu e se diminui para as pessoas achando que nós não somos ninguém. Nós somos mais raros que o ouro puro de Ofir. Você tem um grande valor diante da presença do nosso Senhor. Não é por isso, não é à toa que o inimigo de nossas almas, ele luta ardentemente. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo e bramando como um leão, em busca de tragar uma presa. Por quê? Porque ele não quer ir para o lugar de perdição sozinho. Ele quer levar alguém, ele quer arrastar alguém com ele. Mas a obra redentora o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno para nos dar a vitória que merecemos. Aleluia. Resgate significa o preço pago pela soltura da escravidão. Embora antes vivíamos sendo escravos do pecado, antes vivíamos sendo escravos do mundo, antes vivíamos fazendo apenas aquilo que o mundo nos oferecia, o Senhor pagou um grande preço para nos resgatar deste mundo. Embora Jesus, no capítulo 8 de João, ele aparece pregando para uma grande multidão, e a Bíblia diz que ele prega falando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a partir do versículo 32. E embora a multidão chega para Jesus e diz: Senhor, mas nós vamos ser libertos de quê, se nós não somos escravos de ninguém? Olha que palavra poderosa, irmã Fabiana. Aí a Bíblia diz que Jesus mesmo olha para eles e diz: se vocês andam cometendo pecado e praticando tudo aquilo que a carne de vocês almeja, vocês são escravos do pecado. Porém, se conheceres o Filho verdadeiramente vos libertará. Então, o resgate só é por meio de Jesus. Ele mesmo diz no livro de João, ainda continuando, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz que uma certa multidão, no capítulo 6 de João, estava ali vendo Jesus pregar, e os fariseus e publicanos o rodeavam, observando a mensagem que Jesus trazia. Ele dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pão que alimenta, o pão que sacia a sede também de vocês, porque ele diz, né, que ele é o pão e ele mata a sede. E a Bíblia diz que o povo diz assim: ah, mas o nosso pão o Senhor deu por intermédio de Moisés no deserto. E Jesus disse: eu sou o pão vivo do céu, aquele que comer de mim não morrerá, mas terá a vida eterna. E a multidão não gostou da mensagem de Jesus e saiu de um por um, se retirando daquela região onde Jesus se encontrava. E Jesus olhou para os discípulos e disse assim: por que vocês não fazem como os demais? E o apóstolo Pedro, erguendo a sua voz, disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tens a palavra da vida eterna? Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Então nós precisamos da misericórdia do Senhor. No livro de Lamentações, a partir do capítulo 3, do versículo 29 em diante, a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Como a irmã falou aqui, né? Nós precisamos todos os dias da misericórdia do Senhor, porque é elas que nos mantêm vivos. E misericórdia significa o quê? Benignidade, compaixão, demonstrada pelos cristãos aos outros. No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, fala: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia. Então, se você tem misericórdia de alguém, por mais que seja um copo de água que você ajude uma pessoa tendo misericórdia dela,
tenha certeza que a Bíblia diz que aquilo que você faz, dando para alguém, usando como profeta, ou rei, ou sacerdote, galardão daquilo você terá. Então, as misericórdias do Senhor, elas nos cercam. E a Bíblia diz mais no livro de Lamentação, para você que acha que está sem saída, que não tem mais nenhuma convicção de que tem salvação para você, sabe o que ele diz? Ele diz bem assim: coloca a tua boca no pó, porque ainda há esperança, talvez ainda haja esperança. Então, queridos, é a misericórdia do Senhor que nos mantém de pé. Amor e graça demonstrados por Deus através das misericórdias por intermédio das pessoas. No livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 4 em diante, fala: não farás para ti imagens esculpidas, nem figura alguma do que há em cima ou embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Não te encurvarás diante delas e não servirás, porque eu sou um teu Deus, eu sou o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aleluia. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Lucas 1,50, ele fala bem assim, ó: e as misericórdias vai de geração em geração sobre os que temem. O termo hebraico significa ezed, misericórdia significa todos os laços que ligam a misericórdia de uma comunidade: favor, benevolência, afeto, bondade. Misericórdia do homem como resposta à misericórdia de Deus é mais importante que os atos de culto. Olha só que interessante, é eu que digo? É a própria Bíblia que diz, irmãos. Sabe por quê? Porque tem gente que até mesmo dizem que servem a Deus, mas não usam de misericórdia para com o seu próximo. A Bíblia mesmo nos mostra isso quando ele cita a parábola do bom samaritano. Não vou citar porque senão vai prolongar muito, mas os irmãos já sabem que aquele que usou de misericórdia para com aquele que estava caído à beira do caminho foi aquele que amava o seu próximo. Então misericórdia significa também amar. Daniel, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 4, ele fala: e orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: ó Senhor Deus grande e tremendo, que guarda o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. E depois, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 13, e depois e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Meu irmão, não importa o que você fez, o que você faz, o que você tá fazendo ou deixa de fazer. O importante que eu vim dizer para você nessa noite é que a partir do momento em que você reconhecer que Jesus é o Salvador da tua vida, Ele vai passar uma borracha em tudo aquilo de errado que você fez no passado, para te dar uma nova página em branco para tu recomeçar a tua história. Aleluia. Ele é poderoso para cumprir em nossa vida o propósito. Alguém disse assim: tu é pregador, tu ministra a palavra de Deus, eu quero ver tu pregar em uma página em branco. Eu disse: essa página em branco que aparece na Bíblia, que todas as Bíblias têm uma página em branco no final. Essa página em branco significa que o Senhor vai apagar os nossos pecados e vai escrever uma página em branco em nossa vida. Porque tem muita gente que acha que se encontra em um beco sem saída, mas o Senhor está abrindo um caminho igual Ele abriu para Moisés e o povo de Israel passar quando o faraó vinha furioso, rangendo unhas e dentes para matar o povo de Deus. Ei, você tem um grande valor para o nosso Deus. Aleluia. E essa obra aqui não é em vão. Essa obra aqui é para resgatar aqueles que estão perdidos, estão aprisionados e estão talvez passando por um momento de dificuldade. Lucas capítulo 16, verso 24 fala: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me a Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Romanos 11:32 diz: porque Deus encerrou a todos debaixo da terra, a fim de usar de misericórdia para com todos eles. Gálatas capítulo 6, versículo 16 fala: e a todos quanto andarem conforme esta norma, paz e misericórdia seja sobre eles
e sobre Israel de Deus. Então nós somos Israel de Deus, irmãos. Quem lembra de Jacó quando passou uma grande dificuldade, roubou a bênção do seu irmão Esaú, e Esaú estava furioso para matar Jacó. A Bíblia diz que ele passou 14 anos debaixo de um grande jugo sobre o seu sogro Labão, e quando ele volta para sua terra natal, em busca de se consertar com seu irmão, ele vinha com medo de ser tragado, de ser morto, mas a Bíblia diz que Deus usou de misericórdia para com Jacó, mudou o nome dele para Israel, e quando ele voltou alguém diferente. Aleluia. Quando alguém te vê novamente, irmãos, pode ter certeza que o Senhor vai fazer um plano diferente na tua vida, e vai ver que você mudou, você é diferente, você é ousado, e o plano da salvação está na sua vida. Hebreus capítulo 4, verso 16 fala: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdias e achamos graças, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Tiago 2,13 fala: porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia, e a mim triunfa sobre o juízo. É bom falar sobre misericórdia? É bom. É bom falar sobre a salvação? É bom. É bom falar que o nosso Deus, Ele ama? É bom. Mas é importante também citar que assim como Ele é amor, Ele também é justiça. Porque existe muitos que estão usando de engano, vem para a presença de Deus, acha que vai vir apenas para receber algo, para a sua vida melhorar, e depois quer abandonar o nosso Deus. Irmão, você... Aleluia, a Bíblia diz assim: a terrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. Aleluia, não tem para onde correr. Sabe o que ele diz para Jó? Jó, foi eu que fiz o fundamento das águas, eu criei a terra, eu criei todo o firmamento. Então quando o homem quiser fugir de mim, eu vou fazer com ele igual eu faço com um crocodilo, lanço um anzol sobre o seu nariz e não tem para onde correr. Aleluia. Sabe o que é interessante? É que quando um peixe é fisgado, dificilmente ele sai do anzol. Então não tem para onde correr, irmãos. Não tem para onde correr. É dois caminhos que trilha, não tem atalho, e o caminho da vida eterna é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não vim nessa noite julgar sua religião, seu credor espiritual, não. Eu vim nessa noite te dizer que Jesus, Ele ama a todos, e o amor dele é sobrenatural e não tem explicação. Tiago 3,17 fala: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Mas o que essas palavras têm, que o Senhor fala, que o Senhor leu a respeito do livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35, que fala sobre o cego de Jericó? Nada mais, nada menos, ele estava precisando de um resgate, e alguém que tinha misericórdia no seu coração avistou ele e disse: a partir de hoje tu não será mais cego. Mas ele, reconhecendo que Jesus realmente era o Filho de Deus, ele recebeu o seu milagre. Sabe o que é que nós temos que fazer? Reconhecer Jesus como o Salvador da nossa vida, irmãos. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e faz uma pergunta bem assim, dizendo: quem vocês dizem que eu sou? Uns diz: tu é o profeta Jeremias, outro diz: tu é Elias, outro diz: tu é Isaías, tu és aquele que havia de vir. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, quem tu diz que eu sou? Pedro ergue a voz e diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Quando Nabucodonosor mandou fazer uma estátua para adorarem a ele, ficou apenas 4 homens de pé que não se prostraram: Sadraque, Mesaque, Abednego. E eles 3, mas tinha um quarto que ninguém consegue enxergar no momento em que eles não se dobram. A Bíblia diz que pegaram eles 3, amarraram na fornalha, enquanto Nabucodonosor vai lá, que vê aquela fornalha 7 vezes mais aquecida, eles não vê apenas 3, mas vê 4, porque o 4º homem da fornalha estavam com eles ali, e eles não foram decepcionados. Quando o próprio Daniel foi lançado na cova dos leões, quando pensavam que Daniel estava morto, o rei olhou para Daniel e disse: Daniel, tu ainda vive? Deus não deixou o rei Dario dormir, porque tinha um servo de Deus ali aprisionado, e o diabo queria tragar a sua vida. Irmão, nós estamos vivendo uma batalha travada todos os dias. Todos os dias é uma batalha travada. Se você imaginasse, se você tivesse a certeza, se Deus abrisse a tua visão espiritual de como é
os reinos das trevas, os reinos espirituais, a batalha travada que é para você não chegar no seu trabalho, para você não voltar para casa, pro braço da sua família, até mesmo para você chegar na igreja, até mesmo para você que está passando pelo Facebook, não cair nesta mensagem que está sendo ministrada hoje. Meu Deus. Se você soubesse a batalha espiritual travada que é para este programa não ir ao ar, para este programa não ir à audiência, é grande. Por quê? Porque muitos não querem nada com Deus. Muitas pessoas querem as coisas de Deus, mas não querem nada de Deus. Mas a misericórdia do Senhor está nos cercando. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, fala: eis que chamamos bem-aventurados que suportam aflições. Ouvistes da paciência de Jó? De que vistes a fim de que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. No livro de Judas, capítulo 1, 21, fala: conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E no livro de Judas, para finalizar este versículo, capítulo 1, versículo 23, citando o resgate e a misericórdia do Senhor por intermédio da nossa vida, que este programa no ar está sendo também um resgate para a vida daqueles que estão passando aí. No livro de Judas, não o Iscariotes, mas Judas, diz assim, 1:23, já finalzinho de Apocalipse, ele diz: e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e de outros tende misericórdias com temor e abominação até a túnica manchada pela carne. Sabe o que é isso, irmão Fabiano? A Bíblia deixa bem claro que o plano da salvação, ela tem que chegar ao alcance de todos. Jesus mesmo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. A obra da capelania de levar as mensagens aos presídios, aos hospitais, às escolas, onde muitas pessoas estão com a sua mente deturbada, com seu pensamento massacrado, pessoas que estão em depressão, estão passando por agonia, passando por uma grande dificuldade espiritual. A mensagem é essa. Ele diz: salvai-o a vida de muitos, arrebatando-os do fogo. Então, as palavras para que sejam ministradas nos últimos dias não é teologia da prosperidade, não é dinheiro, não é fama. As mensagens para ser ministradas aos nossos corações, para trazer paz para o nosso lar, para trazer paz para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, é a salvação em Cristo Jesus. Porque Ele teve misericórdia da nossa vida. Então nós, depois que somos salvos, temos também a obrigação de levar o Evangelho, fazendo o que Judas escreveu no capítulo 1, versículo 23, dizendo que nós também temos o dever de arrebatar estas almas do fogo, porque ainda tem almas que estão no fogo, sofrendo amargamente, estão amarguradas. Quantas mães estão chorando nesse momento, porque a sua filha não voltou para casa, porque o seu filho está nas ruas, está nas drogas, está na prostituição. Quantos pais estão chorando, passando por uma agonia, uma grande dificuldade, mas nós, como servos de Deus, estamos aqui com a obrigação de levar a palavra do Senhor até a sua vida, para dizer que é tempo de despertar, que Jesus está voltando, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, só Ele tem um poder, só Ele tem um domínio, e em breve Ele vai voltar. Ele diz no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, lá mandará candará baraxandarábia. Ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos com Ele para sempre. Ele diz no versículo 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele diz: e com estas palavras consolai-vos uns aos outros até que o Senhor venha. Então Ele está voltando, e a palavra que nos consola é que nós vamos sair dessa terra e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Esse teu sofrimento vai acabar. Esse teu filho que te dava trabalho, Jesus está resgatando ele
Ele hoje. Jesus está entrando na tua casa, salvando, libertando, curando, transformando. E se você crê, receba esta palavra em nome de Jesus, que eu ministro sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Que o Senhor continue vos abençoando. Amém. Glória a Deus, aleluia, meu Deus do céu. É Bíblia, né? É Bíblia, é palavra, é assim que eu gosto, Bíblia, amém? Glória a Deus. E o nosso capelão Railson, né? Nosso irmão em Cristo Jesus, estava falando do plano de salvação. Realmente, né? A gente, hoje veio essa reflexão também para mim, né? Meu Deus, a gente tem tanta palavra de teologia, né? Prosperidade. E tem muitos que estão esquecendo das almas das pessoas, né? Das vidas das pessoas, sabendo que um dia Jesus vai voltar. Aí eu fico me perguntando, capelão, né, Raíssa Santiago, eu fico me perguntando, meu Deus, aonde que as pessoas, eu acho que parece que as pessoas pegam só uma pequena parte da Bíblia, elas não pegam mais as que são principais, só uma pequena parte, só parece que para causar o ego dela, e você, meu Deus, aonde é que está? Será que, eu digo mesmo, eu falo mesmo, Senhor, será que alguns pastores, não são todos, não vamos generalizar, porque tem alguns pastores que ainda pregam a salvação, pregam a libertação, pregam Jesus, a volta de Jesus, mas eu fico imaginando aqueles que não pregam, que pregam só sobre prosperidade, né, sobre tantas coisas, mas não pregam Jesus, né, a salvação. Aí eu fico me perguntando, mas Senhor, cadê, onde, será que eles esqueceram, né, que o Senhor vai voltar, e como o Senhor vai voltar, não vai levar mais nada, né, isso aqui vai acabar, nós vamos voltar para a Nova Jerusalém, né, que já está desde o início, né, feita a Nova Jerusalém para nós, né. Então, às vezes eu vejo tanto templo. Eu sou aquelas pessoas assim que eu sou verdadeira com Deus, a gente tem que ser sincero com Deus. Eu passo tantos tempos luxuosos, né? As pessoas estão se preocupando em fazer tempos luxuosos mesmo. Mas será que elas esqueceram que Jesus a qualquer momento pode voltar? A gente não sabe o dia, nem a hora que Jesus vai voltar. E aí nós tem guardado tesouro aqui na terra, uma coisa que Deus falou, não era pra gente juntar tesouro na terra. Aonde as traças com o ladrão roubam, né? Então, por isso que às vezes eu vejo igrejas, né? Com segurança. Uma vez eu passei, eu não vou nem citar o nome da igreja, tinha um segurança lá guardando a igreja. Eu falei, meu Deus, se alguém passar aqui, eu que já sirvo o Senhor, eu já digo que é uma hipocrisia. Porque eu falei assim, como é que a pessoa prega que Jesus é o nosso guardador, protetor, e coloca um vigia para guardar a igreja por causa dos ladrões, sendo que a palavra do Senhor falou, não guardei tesouros na terra, né? Onde a palavra do Senhor já fala que onde o ladrão não rouba, mina, né? Então, por que as pessoas têm se preocupado em fazer templos luxuosos? A igreja primitiva não era assim. A igreja primitiva, ela não vivia de templos luxuosos, né? Elas viviam de um ajudar o outro. Já desse eu estava conversando, né? Missionária Ivana, que Israel, né, aquele povo fica ali orando ali no muro de lamentações, né, todo mundo se reúne ali, e é tanta igreja, e as igrejas estão divididas. Tem igreja, eu digo mesmo, meu amado, não tem agradado o Senhor. Sabe o que é agradarmos ao Senhor? Como o capelão Raíssa acabou de falar, o Senhor fala que Ele quer misericórdia, né, e é isso que nós temos que ter, misericórdia com as vidas que estão padecendo, né? E a gente não tem levado o verdadeiro evangelho de Deus. Muitos, né? Como o missionário, o capelão acabou de falar, muitos vão na corda do falso evangelho e vai acabar, né? Indo para o inferno, porque não está tendo a verdadeira a pregação, o ensinamento da pregação, que é o verdadeiro evangelho de Cristo. Já desse nós fizemos uma ação social lá no centro. Quantas pessoas ali morando na rua, naquele lugar, precisando de oração, necessitando de uma palavra, amém? E a gente preocupada, né, mais dentro da igreja,
né? O evangelho é fora, é pregar, como é fazer o ídolo do Senhor é fora. Amém? Então você que ouviu a mensagem de hoje, né? O resgate, o plano perfeito, né? Como diz lá em Isaías 53, se você quer saber como Jesus, né, padeceu, lê Isaías 53, que lá vai falar o sofrimento do Messias, né? Vai falar já do 3 em diante, do versículo 3, que fala bem assim, ele era desprezado, né? O mais indigno entre os homens, homem de dores. Aqui a palavra está falando que Jesus era um homem de dores. E olha que era profeta Isaías. Ele já tinha profetizado que Jesus viria. E ele era um homem de dores. Ele ia ser um homem de dores. Ele ia ser... Aqui está falando que ele ia ser desprezado, né? Aqui está falando... Aí vamos adiante, né? Como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e pelas nossas pisaduras mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, como o capelão falou, né? Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém? Então, você que quer ler o sofrimento de Messias, de Isaías 53, vai falar como Jesus, né? Ele levou sobre si nossas dores, né? As nossas transgressões. E por isso que nós estamos aqui, né? Para um dia a gente estava nas trevas e hoje nós estamos aqui. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Livre de toda condenação, né? A cédula que era para nós, o Senhor foi lá e rasgou a cédula que era a da condenação, né? Então, a partir do momento que nós confessamos Jesus como nosso Salvador, a palavra você fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né, Capelão Raiz? Então, nosso nome já está escrito no livro da vida. A gente só não tem que entristecer mais o Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito Santo não se afasta de nós, ele se entristece. Toda vez que a gente falha, erra, peca, a gente acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus. Amém? Então que você possa tomar posse dessa palavra. Você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Eu sempre falo, quando eu vou ali para o presídio, que eu vou pregar, a gente sempre prega sobre libertação, salvação. Então eu sempre prego, olha, você tem que confessar Jesus como Salvador. Porque muitos têm aquela, eu vou usar um saião e amanhã para a igreja, né? Aí muitos têm medo, porque é algo assim, meu Deus do céu, como o missionário trouxe a palavra, né? Nós estamos lidando com principado e potestade. Então, com as outras espirituais, né? Então são denominadores, são potestades, são principados que atuam para cegar o ser humano. E eles cegam o entendimento do ser humano. Eles cegam para aquela pessoa não entender o plano de Jesus, na verdade. O plano de Jesus foi para nos resgatar, foi para morrer por mim e por você, meu amado. Amém? A gente não se salva. Quem dera se a gente tem que se esvaziar de si, de ser Senhor. Eu sempre digo lá, ministrando no presídio, né? Que os meninos perguntam como é que é confessar. Mas, irmã, eu vou confessar Jesus como meu Salvador, mas amanhã eu já vou estar na droga, amanhã eu vou roubar, amanhã eu vou fazer. Mas eu não quero, não. Deixa quando eu tiver. Aí eu aceito Jesus. Você, meu amado, Jesus vai voltar e você vai ficar. Você vai ficar, porque até você decidir aí. Eu falei assim, sabe por que confessar Jesus como Salvador? Ele já está falando que ele é o nosso único Salvador. É o único que pode salvar o homem
né, da sua condição, da sua natureza pecaminosa. Amém? Da sua natureza. Nós já temos essa natureza, né, pecaminosa. Então, a partir do momento que nós falamos, Senhor, confesso como meu Senhor e Salvador da minha vida, você está confessando que Jesus é o único que pode me resgatar das trevas. E deixa com Ele, né, como ele fala, o Espírito Santo é nosso Consolador, é nosso amigo. A partir do momento que nós confessamos Jesus, vem o Espírito Santo de Deus. E é Ele que faz o trabalho de fazer um homem, de convencer um homem, do velho homem. Às vezes o velho homem quer reinar, né? Mas todos os dias nós temos que lembrar como que Jesus morreu por mim. Amém? Então, que você possa confessar Jesus como seu Salvador, não sei aí onde você estiver, né? Não precisa você confessar, se dobre o seu joelho e lá no seu cantinho você fala, Senhor, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador da minha vida. Amém? Me liberta, me transforma, muda meu caráter. Eu pedia muito para Deus mudar o meu caráter, né? Como o capelão Railson falou, né? Tem muita gente que está na igreja, mas tem um caráter que, meu Deus do céu, só Jesus mesmo, né? Para perdoar, ainda bem que ele é misericordioso, né? Missionária Ivana, quer contar algum testemunho? Não. Missionária Ivana, No momento não. No momento não, mas eu quero contar, né? Um testemunho, né? Que Deus me deu um grande livramento, né? Tem um terreno ali no quilômetro 44, né? Fomos sábado pra gente ir lá limpar. Faz muito tempo que a gente não ia lá, né? Já fazia 5 meses que a gente não ia lá, né? E aí, chegamos lá, e aí limpando o terreno, na hora que eu ia pegar o galho, na hora que eu peguei o galho para jogar, para queimar, foi muito rápido. Deus me deu a visão muito rápido. Deus é tão maravilhoso que Ele me deu um reflexo tão rápido. Na hora que eu ia pegar, eu vi tinha uma cobra bem pertinho do galho. Meu Deus, vocês acreditam? Quando eu olhei, eu disse, meu Deus, uma cobra. Mas eu falei assim, eu não só dei um pulo mesmo, não corri nem nada, né? Ela já estava com os dentes já afiados para dar o bote, né? Mas Deus foi tão maravilhoso assim que me deu, sabe assim, um reflexo tão grande. E ela era da cor, né? Praticamente daquela da árvore cinza, né? Mas foi muito rápido que eu tive um reflexo. Deus é tão maravilhoso que naquele momento Ele me deu um reflexo tão rápido, né? E ali avaliando como é que cobra era aquela, né? Dizendo os especialistas que estavam lá no momento era uma jararaca, né? Aí o pessoal que estava lá, rapaz, se mordesse a irmã Fabiane, nem chegar nem tempo de chegar em Manaus, né? Porque nós estávamos no quilômetro 44, de 44 para Manaus é muito, né? Mas Deus, Ele estava lá, como Deus é maravilhoso, né? Todos os dias a gente tem que pedir de Deus, Senhor, guarda a minha saída e a minha chegada, me livra de todo mal. Às vezes nós pedimos tanto para Deus nos livrar de acidente, tanto mais nós esquecemos de, Senhor, de pedir para o Senhor nos livrar também desses animais, né? Peçonhentos, né? Que eles também são horríveis, né? Então eu tenho esse testemunho para contar, que Deus me deu um grande livramento, né? Deus é tão misericordioso. A gente nem merece, né? Porque todos os dias nós temos falhado, todo dia nós temos sendo infiel para o Senhor, mas Ele continua sendo fiel conosco, amém? Ele continua sendo fiel. Me lembro, capelão Railson, missionário Ivana, pastor Zezinho, pastor Rosilene, eu me lembro que quando eu vim para o Senhor Jesus, né? Eu estava indecisa, né? Será que realmente é a minha conversão? Porque eu falava assim, eu quero me converter, eu quero te aceitar como meu Senhor, mas eu não quero. Eu quero permanecer e me ajuda a permanecer. E Deus, Ele bradava assim no meu coração, que Ele dizia bem assim para mim, se eu viesse para o Senhor, né, Ele ia guardar a minha casa, guardar a minha família. Porque Deus tinha um propósito, né? Eu dizia assim, se eu tenho um propósito nesse mundo, porque, meu amado, você tem que perguntar de Deus, o que você está fazendo nesse mundo, né? Porque eu creio que nós não estamos fazendo aqui nesse mundo, nós não estamos aqui à toa não, né? Nós estamos aqui com um propósito. O propósito de adorar o Senhor, engrandecer o Senhor, né? Viver para o Senhor e levar o ídolo do Senhor.
Amém? Então, eu disse assim, qual é o meu propósito? Eu tenho algum propósito nessa terra, né? Quer dizer, eu não vim aqui nessa terra só para padecer e fazer as coisas que não te agradam, né? Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele me resgatou, né? Então, no dia que eu fui para um dia que eu falei, Senhor, eu vou... E ainda pedi até uma prova, né? Às vezes a gente prova o Senhor, né? Senhor, se realmente for, né? Eu quero ver o teu agir, o teu poder. E Deus, Ele faz, meus amados. Deus, eu tenho experiência, muita experiência para contar, né? Quando meu neto tinha 2 anos de idade, ele tinha um cachorro muito grande, acho que ele passava até de mim, né? Que eu sou pequena, né? Ele passava até de mim. E nesse dia, meu neto brincava muito com ele, né? Nesse dia, meu neto acabou subindo em cima do cachorro, né? E meu neto sempre fazia isso. Nesse dia, o meu neto foi subir, ele tinha 2 anos só. O cachorro acabou virando ele, com a pata dele para baixo, e ele rosnou aqui no pescoço do meu neto. Eu gritei, meu Deus, o cachorro acabou com o meu neto. Ele tinha só lambido. E aquela voz botava no meu coração, tá vendo? Se você voltar para mim, é isso que eu faço. Eu dou livramento para você, para sua casa e para sua família. Eu falei assim, é hoje então que eu vou me converter. O Senhor já me deu um sinal. E eu cheguei lá na igreja, né? Lá na Igreja da Paz, onde eu estou, né, congrego. Cheguei lá, a mensagem era tão tremenda, que aí quando eu cheguei lá, o pastor falou bem assim, você, mulher, e tinha mais de 1000 pessoas naquela igreja. Você, mulher, que quer se converter, é hoje que a sua conversão. Aí eu peguei e me levantei. Quando eu me levantei, só era eu mesmo. Eu olhei para trás e eu falei, meu Deus, é eu mesmo. Quando eu cheguei lá, Deus usou aquele pastor, falou bem assim para mim, mulher, tu veio, né? Tu veio, e até agora, para honra e glória, não tem sido fácil. A nossa caminhada com Cristo são dias difíceis. Né? Tem momentos que nós queremos desistir, nos entristecemos, mas ainda bem que nós temos o Espírito Santo de Deus, como Jesus falou, eu vou, mas Deus é o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que é Ele que é o amigo de vocês, é Ele que é o conselheiro de vocês, é Ele que vai ajudar vocês, né, a partir de hoje, na caminhada. Então, é o Espírito Santo de Deus, amém? Então Deus é tremendo, Deus é poderoso, aleluia. Então, eu convido a você, né, a vir para esse Senhor Jesus. Não deixe para amanhã. Como tem uma palavra que diz na palavra, quando na Bíblia, né? Louco, né? Se pedir a tua alma hoje, né? A gente não sabe, meus amados, o dia e a hora que nós vamos partir. A pessoa, se você... irmãs, aceita Jesus? Não, amanhã. E se você morrer naquele dia? Não foi uma oportunidade que Jesus te deu naquele dia? De você... se consertar, de você, que Ele tinha um propósito na sua vida, né? E ali Ele mandou alguém para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aí você não deu crédito, né? E aí pronto, chegou a sua... Nós somos que nem vela, né? A qualquer momento o Senhor pode assoprar, né? Tirar o nosso fôlego. Então não espera não, meu amado. Jesus, a gente não sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Então nós temos que estar preparados. Porque quando Jesus voltar, está eu e você, meu amado, que está assistindo essa live, que você que ainda não se rendeu para o Senhor Jesus, se renda para o Senhor Jesus. Amém? É tão maravilhoso, né, viver para o Senhor Jesus. Passa pelo fogo, mas ele não vai te queimar, não. Amém? Então, meus amados, essa palavra foi forte. O programa de hoje foi tremendo. Foi palavra de Deus, foi Bíblia, foi o plano de Deus, foi o resgate né, na nossa vida. Jesus nos resgatou, né, das garras de Satanás. Então, falta só você, meu amado. Não tem mais ninguém, falta só você. Decida hoje mesmo, lá no seu quartinho, né, como eu acabei de falar, dobre o seu joelho e fala para o Senhor, você mesmo, Senhor, eu confesso o Senhor como meu Salvador. Hoje mesmo, amém? Você tem a oportunidade de falar com o Senhor Jesus. A partir do momento que o véu se rasgou ali, não tem mais aquele sacerdote para fazer mais holocausto por você, né, capelães? Não tem mais sacerdote para pagar mais pelos pecados, não. É você que chega ao trono de Deus mesmo, e não tem mais ninguém, não.
Às vezes você ora por mim, a gente oramos por você, né? Mas é você, é você que está aí assistindo essa live aí, que ainda não aceitou Jesus como Salvador. É o Senhor que quer você. O Senhor quer ouvir da sua voz. Amém? Com seus próprios lábios aí que você, né? Que você quer que Ele lhe liberte, quer que Ele lhe salve, quer que transforme a sua vida. Ele quer você na sua boca mesmo. Foi assim que eu vim para o Senhor Jesus, quando um pastor falou bem assim: eu vou orar por você, mas é você que vai começar a orar pela sua casa e pela sua família. E foi quando eu comecei a orar pela minha casa, me levantei, me posicionei para orar pela minha casa e pela minha família. E quando eu me posicionei, capelão Railson, eu entendi, né, com o poder da oração e o poder de uma mulher intercessora, né, da sua casa, da sua família. Então, meus amados, não esqueçam, compartilhe o programa de hoje. Amém? Então, pastor Zezinho, já são 11 horas e 26 minutos, né? Se deixar, eu falo, né? Eu demoro a falar, mas se me deixar falar, eu falo, eu vou amanhecer, né? Vou amanhecer falando, né? Então, o pastor Zezinho vai colocar o louvor pra gente terminar, né? O programa de hoje, já são 11 horas e 26 minutos, rapidinho passa a hora, meu Deus do céu. Mas antes de você colocar o louvor, pastor Zezinho, nós vamos ler uns comentários aqui. Sim. Tem um comentário da Janete Batista, que ela diz assim: a Janete, ela é prima do meu esposo, né? Ela diz assim: seja bem-vinda, Janete. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a vocês pela oração de quarta-feira passada, pela cirurgia do meu pai, que ocorreu tudo bem. Foi uma cirurgia de risco. Por honra e glória do Senhor Jesus, meu pai está bem. Eita, glória a Deus, né, Janete, que ele está Amém. bem, né? A gente fica contente, fica alegre, né? Não para nossa glória, mas para a glória de Deus, né? Porque aqui nós somos apenas instrumento do Glória Senhor, a Deus. né? Em oração e intercessão pela vida de cada um de vocês que pedem essa ajuda, né? Então, amém. A gente fica feliz pela vida do seu pai, né? E que ocorra bem aí a cirurgia, né? O restante do dia dele, né? Aí tem aqui também a Alcirene, é sua mãe, né, pastor? É a sogra dele. Ela pede oração pelo irmão Ariomar, que ele está internado com derrame lá no João Lúcio. Aí no final Deus. A gente ora, né? Somente. Eu quero mandar um abraço aqui pro Antônio Valente, meu cunhado, que está na live, né? Seja bem-vindo, Antônio Valente, né? É uma honra ter você conosco na nossa live, né? No nosso programa. Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família. A Débora Freitas, que é a esposa do nosso irmão Railson, colocou: amém, a paz do Senhor, que Deus abençoe, que Deus continue abençoando a todos. Amém, Débora, seja bem-vindo. O Anderson Flá, que é meu filho, colocou: glória a Deus, né? Seja bem-vindo, meu filho, na live, amém. Amém. Tem muitos comentários, mas nós vamos louvar o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Elismar Oliveira está na
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Desde já quero dar minhas considerações finais, né? Já são 11h32, a hora passa rápido. Quero agradecer a todos que participaram da live hoje, né? Não esquece de compartilhar o programa dessa noite, amém? Não esquece de ser bênção na vida das outras pessoas, amém? Quero agradecer a toda a minha família que esteve na live, a meu filho, a meus netos, a meu esposo, a minha mãe, a minha irmã, Fanny, amém? Oração pelo irmão, pelo irmão dela, é? Ah, tá. Quero agradecer a todos os capelães que tiveram na live, né? Agradecer minha mãe, benção mãe. Minha mãe está na live. Agradecer minhas tias, meus tios, a meus amigos do Facebook, a todos os meus amigos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que dê o sono do justo, né? Que dê uma semana abençoada. Nós estaremos aqui quarta-feira, se Jesus não voltar, né? Nós estaremos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigada, hein? Que Deus abençoe mais uma vez. Eu agradeço a Deus pela companhia de cada um de vocês, amém? Missionária Ivana. Amém. Eu quero dar uma boa noite também a todos que estiveram aí com a gente, né, nessa noite de quarta-feira e assistindo essa live, ouvindo um pouquinho da palavra do Senhor. Que o Senhor possa guardar a vida de vocês, acampar os anjos dele ao redor da casa de vocês, né, ao redor de vocês, livrando de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Que o Senhor nessa noite dê o sono do justo para cada um, porque a palavra de Deus diz que logo a gente deita e pega no sono, porque só o Senhor nos faz repousar seguro, né? Então é tão bom quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro e descansa no Senhor, né? Dá aquele sono do justo, né? Então que o sono do justo seja com vocês nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero agradecer ao pastor Zezinho, a pastora que está ali, né, por detrás, a missionária Fabiane, ao pastor que esteve aqui com a gente, né, que quero falar que essa palavra foi tremendamente do coração do Senhor, né, não somente para aqueles que estão nos ouvindo, mas a gente que está aqui também, a gente é muito edificado, né, toda quarta-feira, né, então quero agradecer ao Senhor, pastor, que o Senhor possa voltar mais e mais aí para pregar a palavra do Senhor, né, com a gente, né. E eu quero agradecer a nossa família também, a família Lima que se encontra aí, a todos os meus amigos, né, nossos amigos que estiveram aí. Que o Senhor Jesus possa estar com cada um de vocês, abençoando a vida de vocês. A gente está toda quarta-feira aqui, mas não é fácil, gente. Vocês olham assim, vocês estão aí, mas não é fácil. Vocês não sabem a luta que a gente enfrenta, né? E quando a gente firmou esse compromisso de estar aqui toda quarta-feira, o diabo ele tem se levantado muito contra nossas vidas. Só a gente que está na frente, a gente sabe o quanto a gente enfrenta batalhas, né? Hoje mesmo a missionária Fabiane falou que se eu tinha algum testemunho, né? Eu vou contar aqui só de relance, né? O ladrão entrou novamente na minha casa, né? Mas a gente sabe que isso é muito contra-ataque do inimigo, né? Não somente isso, mas eu tenho sido contra-atacada muito na minha casa, no meu trabalho, na faculdade. Então, assim, a gente não é fácil, gente. A gente que está na frente da obra do Senhor, levando a palavra do Senhor, mas a gente está com o Senhor, a gente sabe que nós somos mais que vencedores, né? O diabo, ele já é um derrotado, né? Então, quero desejar uma boa noite a todos vocês, tá? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém. Nosso irmão Railson, né? Glória a Deus. E suas considerações finais. Amém. Só agradecer a vida de todos, né? Os irmãos aqui da bancada. O irmão aí também, como a irmã citou, a outra irmã, né? Nós fazemos parte de um só corpo de Cristo, né? Palavra poderosa aí. Também saímos de um culto abençoado ali na Zona Leste. Também aproveitando a oportunidade já com as considerações finais. Você que queira visitar a nossa denominação, Igreja Jardim do Paraíso de Deus, na Rua das Mangabeiras, número 374, na Zona Leste, tá, irmãos? Bairro Grande Vitória. Estamos ali em uma congregação pequena. Pastor presidente, pastor Joaquim, pastor Alcirene. Peço também a oração pela minha vida. Sou também, como o apóstolo Paulo cita, né? Sou também vosso conservo, necessito das vossas orações. Ele cita uma palavra dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. Mas por trás disso aí tem uma grande batalha espiritual travada todo dia que a gente enfrenta. Verdade. E agradecer a Deus por todos aqueles que ouviram. Meu irmão lá em Itapauá, Maílson Santiago.
Mandar um abraço aí para todos da nossa igreja, da nossa congregação. Um beijo para minha esposa também que nos assistiu aí. Também nós somos pastores ali na igreja, né? Apenas pastores em apenas 4 anos de ministério. Meu Deus. Mas já entraram pastores lá com a gente, não permaneceram, saíram e a gente está de pé, irmãos, porque Deus é fiel. Uma árvore, quando ela tem raiz, ela permanece de pé. Pode vir um vento, pode vir tempestade, ela não cai, irmãos. A palmeira, ela está firmada. Então agradeço a Deus. E eu também queria orar pela vida dos irmãos, se não for pedir muito, pela vida dos irmãos que estão em casa. Vamos orar. Glória a Deus. Antes do capelão Railson orar, né? A irmã Adriana Belém colocou que ela está assistindo de Parintins. Meu Deus. Ela tá lá em Parintins, né? Um abraço, Adriana Belém, Parintins, né? A todos os parintinenses. A todos os parintinenses, um grande abraço, um beijo, que Deus abençoe grandemente. A Ana pediu um abraço para a igreja Fôlego de Vida e para meu pastor Edson e pastora Silva, lá do Curitiba. A gente está em Curitiba, amém? Um abraço para toda a igreja Fôlego de Vida que está lá em Curitiba, amém? Deus abençoe grandemente os pastores dessa igreja. O Andinho mandou um beijo para a senhora, vovó, é o meu neto. Beijo, meu neto, são meus fãs número 1. São os meus fãs, não. São os fãs número 1 do programa. Amém. A Cristina Barbosa colocou glória a Deus. Seja bem-vinda, Cristina Barbosa. Amém. Quero mandar também um abraço lá para o povo de Tapauá. Um grande abraço para todos. Amém. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Aleluia. A Kézia Freitas colocou amém. É a tua cunhada. É a Kézia, a irmã Kézia, né? Poxa, saudade, irmã Kézia. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? A gente congregava também junto. O Micael Azevedo da Costa. Eu vou ministrar dia 28, domingo. Vou estar pregando lá no Jorge Teixeira. No Jorge Teixeira, ele é pastor, Micael, é? Ele é diácono. Olha, diácono. Viu? Inclusive são de Tapauá também. Olha, né? De Tapauá também, amém. Glória a Deus. Né? Vamos lá orar. O Gerlon Silva colocou a paz do Senhor Jesus Cristo, Fabi Souza e capelão do Senhor Jesus Cristo. Gerlon Silva é o sobrinho é o esposo da sobrinha do meu marido, né? Ou seja, da próxima o agenda dá para ele estar aqui contando o testemunho dele, que o testemunho dele é forte, é tremendo, amém. A Cíntia Lopes colocou, Pai do Senhor, minha linda, abraço, pastora Cíntia Lopes. O Bruno Pereira colocou, Shalom, graça e paz, mulheres de Deus, amém, graça e paz, Bruno Pereira, Deus abençoe grandemente. O capelão Railson e missionário vai estar orando por todos, amém? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Sim, meu obrigado, Deus. meu Deus, pela vida de cada um, da irmã Fabiana, das irmãs que estão aqui, Senhor. Te agradecer também pela vida dos irmãos ouvintes, daqueles também que nos assistem pelo Facebook, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos, nos conduzir em paz para a nossa casa, nos dar um final de semana abençoada. Que o Senhor possa nos livrar de toda peste perniciosa, que o Senhor possa nos livrar do laço do passarinheiro, que o Senhor possa guardar a nossa entrada, a nossa saída, o nosso deitar, o nosso levantar. Aqueles que já vão voltar para a labuta do dia a dia amanhã também para o seu trabalho, que o Senhor possa conceder um dia abençoado para cada um deles de trabalho, Senhor. Repreende a enfermidade, repreende a doença, repreende a aflição. Em nome de Jesus eu dou uma ordem para essa enfermidade que está alojada no corpo, no osso, seja em qualquer área na sua vida que esteja te travando, causando algo que te traz desconforto. Em nome de Jesus Cristo eu quero orar repreendendo todo o mal da sua vida, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada de vitória e de conquista, dando livramento para o seu povo. Livra do assaltante, da bala perdida, do estuprador, daquele que intenta o mal contra os servos de Deus. Então, Senhor, eu oro também pela vida de todos aqueles que pediram oração, do irmão Ariomar, Senhor, a vida aqui do irmão Rafael, da Raquel, da Meire, do Carlos, do Zezinho. Te apresenta a vida de cada um, Senhor, daqueles que pediram oração juntamente conosco aqui nos comentários. Que o Senhor possa abençoar. Eu não sei qual é a necessidade dessa pessoa, não sei o que ela está enfrentando, mas que através da nossa oração, como o Senhor diz na sua palavra, que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos, e onde estão 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá o Senhor se faz presente, e que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós iremos receber. Eu creio que essa pessoa está recebendo o seu milagre, a sua cura, a sua libertação,
Que você seja curado agora aí de onde você está. Sim, meu Pai. Que você venha receber a sua libertação, a sua transformação, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Um beijo para todos. Até quarta-feira, se Deus quiser. Amém? Glória a Deus.